colado nas feridas. Alguém já puxou um esparadrapo de uma machucada? Dói. Imagine tirarem de 460 cortes de uma vez. O sangue tinha colado no pano, prefeito. Quando puxam de uma vez, a dor que Jesus sente é inimaginável, Moisés. É inimaginável. O corpo dele está pulsando, ele está dilacerado. O sangue começa a cair de novo. E mesmo assim, ele não abre a boca dele. O que sustentou o silêncio dele foi saber que nós estaríamos aqui hoje salvos, glorificando o nome dele. O que sustentou o silêncio dele, o que deu a ele força para ir até o fim, é que ele via aquilo que não existia ainda. Ele enxergou esse culto aqui. Ele enxergou esse homem, essa mulher do seu lado, que começa a tremer nesse momento, porque finalmente entraram no espírito da mensagem. Exatamente, senhoras e senhores. É por isso que nós gritamos num culto pentecostal. É por isso que aplaudimos, pulamos. É por isso que nós gritamos. É por isso que nós agarramos o diabo pelo chifre, chutamos ele para longe. É por isso que nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Levante a mão direita para o céu, por favor. Chacoalhe ela. Coloque no ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Faz isso, por favor. Mas tem gente que nem para me obedecer presta ou raça. Vai, sacode o seu irmão. Diga, Jesus te trouxe aqui para isso hoje. Diga, foi para isso que ele marcou essa festa. Para sacudir a sua fé. Para sacudir a sua história. É hora de recomeçar. Só quem crê nisso dá um grito para acordar a cidade toda. Aleluia. O corpo está sangrando. E os soldados romanos ainda querem brincar com ele. Colocam uma coroa de espinhos na cabeça dele. Espinhos que tinham quase 15 centímetros de comprimento, capazes de furar a madeira de acácia, a mesma madeira usada para a Arca da Aliança. Imagine o couro cabeludo. Não estando satisfeitos de ver aquela coroa na cabeça dele, eles pegam um pedaço de pau e batem na coroa, para que os espinhos fiquem sobre as suas sobrancelhas, possivelmente pegando os seus supercílios. Ele continua em silêncio. Pegam um mastro da cruz, chamado patíbulo, que era a haste onde os braços eram pregados. Descobri estudando que nenhum preso carregava a cruz inteira, porque era muito pesada, chegava a 200 quilos. E como eles eram flagelados a noite anterior, eles não teriam força para arrastar por mais de 1 quilômetro a cruz. Colocavam um patíbulo nas costas e amarravam, e fazem ele partir pela via da crucificação. Só quem já foi em Israel e andou na via da crucificação, na via dolorosa, sabe a dor que eu estou sentindo. A gente pensa que é uma multidão, né, pastor Ciro? E o espaço é tão pequeno. Dá para passar um cavalo na frente, o crucificado atrás, 4 soldados ao redor, e aqui atrás é que vem um pingado de gente. A Bíblia não diz que ele caiu. Nenhum dos evangelistas tiveram coragem de escrever que ele caiu. Talvez estivessem querendo nos poupar da visão da humilhação. Deus caído diante dos homens. Mas os evangelistas não negaram a história, dizendo que os soldados que carregavam Jesus encontraram ali um homem chamado Simão Cirineu e mandaram ele ajudar Jesus a carregar o patíbulo da cruz. Pensavam aqueles soldados que estavam fazendo coisa ruim para Jesus. Mal sabiam eles que eles estavam ajudando Jesus. Ajudando Jesus a dar um recado para nós. Jesus estava dizendo: quando faltar alguém para te ajudar a carregar a cruz, quando seus irmãos não quiserem carregar a cruz com você, quando a família te deixar sozinha, nem que seja um estrangeiro, mas você vai ter alguém do seu lado para te ajudar. Aí até o Gólgota. Você não está sozinho.
Eu abro um parênteses para profetizar nessa noite. Ninguém aqui está sozinho. Suas dores podem não ser percebidas por aqueles que são íntimos, mas existe um Espírito que está dentro de você e Ele é santo. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis nessa noite. É Ele quem tem te ajudado a carregar a cruz. E foi Ele quem te trouxe nesse culto hoje. Só para dizer a você que é hora de você recomeçar a partir da cruz. Se tem alguém que concorda comigo, dá só mais um grito de glória daqueles. Estamos no alto do Gólgota. O vento está soprando. Há um buraco no centro do Gólgota, do monte chamado Caveira. O mastro principal da cruz, onde Jesus foi crucificado, já estava lá deitado. Tiram um patíbulo das costas dele e pregam um patíbulo na haste principal. Deitam Jesus na cruz e encontram um problema. A primeira mão foi crucificada com facilidade. A segunda não tem a facilidade desta, porque a cruz era preparada 5 dias antes. Sendo um instrumento de tortura, cada cruz era do tamanho do crucificado. Jesus foi julgado na noite anterior. Não deu tempo de fazer cruz para ele. Aquela cruz não era dele. Ele está mandando um recado para nós. Não sinta pesada a sua cruz, porque eu tomei ela para mim. Eu repito, não sinta o fardo de servir a Deus. Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é leve, o meu fardo também, porque a sua cruz ele carregou há 2000 anos atrás. É por isso que eu te desafio a dar um grito agora, daquele que deixa você rouco. Dá um grito para deixar o diabo apavorado. Para prenderem a segunda mão, porque a cruz preparada tinha um buraco feito na madeira para facilitar a entrada do prego. A segunda mão não dava certo, porque o braço de Barrabás era maior. Barrabás vinha da terra de Caríades, da mesma terra de Judas, e os homens de lá eram homens arrão. Os homens de lá eram homens grandes, com 1,80 m, 1,85 m de envergadura. E Jesus era um homem da província de Nazaré. Os homens de Nazaré eram homens pequenos. A primeira mão é pregada fácil, a segunda tem que puxar a mão dele. Os omoplatas dele quase se deslocam. Ele está esticado. Quando percebe que o braço está esticado demais, amarram o braço dele no patíbulo, porque eles têm medo de colocar ele em pé e, por estar muito esticado, romper as mãos e ele cair. Não foram 3 pregos, como nós pensamos. Foram 4 pregos. Um na mão esquerda, um na mão direita, um no pé esquerdo e o outro pregado em cima do primeiro prego. Ele sentiu por 4 vezes pregos enferrujados, que ao fincarem sua carne liberam a sujeira da ferrugem. 15 minutos depois, o sangue dele está contaminado. Jesus começa a sofrer com tétano. Desculpem. Ele começa a sofrer com tétano. O corpo começa a se retesar. Ele sente cãibras. Quando levantam a cruz, 200 quilos de madeira, mais 70, 80 quilos de carne picada. 4 soldados para levantar, porque a situação é grave, não tem como levantar direito, é desconfortável. Levantam como dá, e quando soltam ele dentro daquele buraco, o impacto da cruz no chão
faz o corpo de Jesus se retesar, a mão que estava furada se rasga, o corpo dele pende para frente, e os omoplatas apertam o pulmão dele. Quando apertam o pulmão, ele não consegue respirar. Pastor Cizinho, no dia que eu estudei isso, eu chorei de novo. Sou um chorão. Um médico escreveu assim: Jesus foi um tolo. E ele diz: ao colocarem a cruz naquele buraco, o peso do corpo dele vindo para frente, se ele permanecesse naquela posição 15 minutos, ele estaria morto. Ele diz: Jesus foi um tolo, porque ao invés de ficar na posição onde ele estava, ele pega nos pregos, arruma força onde não tem, e traz as costas para trás. E quando as costas, cortadas pelas cicatrizes dos chicotes, batem na madeira que não era lavrada, as ferpas e farpas da madeira entram na carne dele. Ele prolongou a morte dele por 3 horas. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Ele poderia ter morrido em 15 minutos, mas ele resolveu sofrer 3 horas. E eu perguntei o porquê. E ele me respondeu, ele disse: o sacrifício tinha que ser perfeito. Deus nunca recebeu sacrifício de carne sufocada. Você não entendeu, crente? É ruim não conhecer a Bíblia, né? Vou dizer: Deus não aceitava carne sufocada. Nenhum animal podia ser asfixiado. Os animais tinham que ser sangrados. E se Jesus ficasse na cruz mais um pouquinho, ele teria morrido asfixiado. Para não morrer asfixiado, ele arruma força nos pregos. Ele traz as costas para trás. E ele sofre como um miserável. Mas está mandando um recado para o diabo dizendo: o sacrifício vai ser perfeito. Eu bebo o cálice inteiro, mas bebo. Eu estou ouvindo barulho de vento de asas. E não são asas de anjos, são asas de demônios, farfalhar de asas de demônios que estão fugindo de Camboriú, fugindo desta casa onde o rádio está ligado e desta casa onde a internet está ligada. Satanás não suporta ouvir o que eu estou falando aqui, porque ele sabe que podendo fazer o sacrifício não ser perfeito, não deu conta, porque Jesus foi macho até o fim. Ele aguentou, e aguentou por você, aguentou por você, aguentou por você. Eu não acredito que você vai ficar sentado com essa cara de songamonga. Quem foi salvo por essa cruz, solta um grito de glória. Oh, glória! Tem alguém vivo aí? Tem alguém feliz aí? Pegue um lenço aí, uma camisa, uma ponta de uma gravata, porque nós vamos receber um batismo de quebrantamento nesse momento. O que eu vou ensinar agora, pastor Zino, é tão lindo. É tão lindo, pastor Reuel. Foi uma revelação. Depois que Jesus ficou preso na cruz, o preso na cruz não tem muitos lugares para olhar. Só tinha 3 lugares para olhar. E ele nos ensina cada um dos lugares. O primeiro lugar que Jesus olhou quando ficou preso na cruz foi para cima.